Bruna e no vídeo de hoje eu fiz uma lista com 10 livros lidos que poderiam se tornar excelentes adaptações e que eu acho que a senhorita Amazon e Netflix tá perdendo tempo. As duas já podiam ter comprado os direitos e já tá gravando essas adaptações que eu queria na minha mão pra ontem. Mas antes de eu falar pra vocês quais foram esses 10 livros que quando eu estava lendo me fizeram ter uma sensação como se eu estivesse assistindo a um filme e não lendo somente um livro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias e também compartilha esse vídeo com aquele amigo que às vezes fala assim: eu não gosto de ler um livro, é muito parado. Manda essa lista, porque se ele gosta de suspense, de assistir suspense, tem livro de suspense. Se ele gosta de assistir filmes de romance, tem romance. Se ele gosta de assistir comédia, tem comédia. Então assim, já manda e já ativa as notificações pro YouTube sempre te lembrar quando sai vídeos novos. E também faz convite, se você quiser ver um pouco mais do meu dia a dia, me siga nas outras redes sociais, no Instagram, no Scooby, na Rede da Dancinha. Também estou com Pets e Livros. Agora chega lenga-lenga, bora pra esses filmes. Quer dizer, livros que poderiam ser filmes. E o primeiro dessa lista é um chiquilite, um romance hot também e que envolve o enemies to lovers, ou seja, inimigos para amante. Aqui em A Razão do Amor, Ali Hazelwood vai trazer dois personagens que eles se conheciam antigamente na área acadêmica, eles faziam doutorado juntos, passaram-se 6 anos e eles vão vir a se reencontrar, então também temos reencontro. E a nossa mocinha, que é a Bee, na época do doutorado, ela achava que o Levi, que é o mocinho, a odiava, que ele nem dava oi pra ela, passava reto, a evitava. E aí ela consegue uma oportunidade para fazer um projeto de um capacete envolvendo a neurociência na NASA. Imagina você trabalhar na NASA, e é a área de atuação dela. Só que quem vai ser o coordenador da área de engenharia desse projeto? Sim, o Levi, aquele cara do doutorado que era um pé no saco. E aí a gente vai vendo esses dois se brigando. Ai, gente, é maravilhoso. Aqui a gente vai ter esse clichê inicial de inimigos para amantes, mas em paralelo a gente também vai ter uma conta do Twitter que a nossa personagem, a Bee, faz desde a época do mestrado. Então ela tem uma conta há anos, que é uma conta que ela não tem o nome dela. E aí lá as mulheres da área da ciência começam a relatar, dar acusações, relatar casos de machismo na área acadêmica, dentre outros assuntos. E aí a gente vai vendo também essas questões que envolvem a mulher na área acadêmica, o quanto a mulher sofre também. Mas por que eu acho que poderia ser uma ótima adaptação? Primeiro, porque pega fogo cabaré. Isso aqui é romance, isso aqui é elite. Esses dois logo vão ter um envolvimento momentâneo? Não, a gente vai conhecendo um pouquinho do passado da nossa personagem, vai vendo um pouco desse lado científico e dos testes a serem desenvolvidos, só que a gente vai vendo pontinhas que o Levi vai soltando que a gente fica, será que ele tá afim dela ou é a impressão nossa? E quando os dois se envolvem, é muito intenso, demais. Então, esse casal tem química, a história tem uma grande reviravolta e um grande plot twist, porque coisas estranhas começam a dar errado nos experimentos. E aí, quem tá por trás desses acontecimentos? É um grande plot. Quando eu vi, eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Por essa eu não esperava. Então eu acho que tem tudo pra ser uma boa adaptação. Outro romance que daria super pra ser um filme de assistir nas férias seria De Férias com Você, da Emily Henry. Aqui nós temos dois melhores amigos que eles, desde a época da faculdade, quando se formaram, eles pelo menos uma vez ao ano se veem, que é durante as férias. Eles separam uma semana e vão viajando em cada cidade, países, enfim. E a gente vai vendo desde esses 10 anos como eram essas viagens, quando eles estavam com a grana curta, até chegar no fatídico dia. Quer dizer, a gente vê em paralelo. Por isso que eu acho que ia ser interessante. Porque no futuro, nos dias atuais, a nossa mocinha está num grande dilema da vida, do que a faz feliz, do que a faz completa e plena, e ela percebe que há 2 anos ela não tem esse sentimento de felicidade,
E a única recordação que ela lembra quando ela foi feliz pela última vez foi há 2 anos atrás, em uma viagem que ela fez com esse melhor amigo. Só que algo aconteceu nessa viagem que até então a gente não sabe o que é, e aí a gente vai ter que ficar lendo durante esses capítulos para ir tentar chegar até aqueles 2 anos. O que aconteceu entre os dois que pode abalar uma amizade tão forte de tantos anos? Então, eu acho que tem bem carinha da sessão da tarde, bem gostosinho, e que a gente vai se apaixonando pelo mocinho no decorrer da história. E eu acho que tem muitos pontos significativos, principalmente para quem tá nessa fase dos 25, 30 anos, sabe? Nessa faixa etária aí, a crise dos 20 ou dos 30, quando se pergunta o que me faz feliz, o que me faz completa, porque ela conquistou tudo que ela queria na área do trabalho, enfim. Bora pro próximo livro. Agora um livro que é, cara, sério, tem cara de romance da Netflix. É Reticências, da Solange Ouro. É um livro nacional, super fininho, mas aqui é muito, muito divertido. Os personagens são extremamente envolventes. Aqui a gente vai ter a Joana, essa garota negra e gorda, bem como o Davi, que é esse garoto aqui, negro e gordo. E nesse caso aqui, o que eles têm em comum é que eles têm perfis no Instagram que eles não se identificam e que eles trocam mensagens entre si há alguns meses. Inclusive, eles meio que sentem um crush pelo outro, só que eles não se conhecem, eles nunca viram. E em paralelo, o Davi começa a trabalhar no emprego da Joana, sem saber que a Joana é a Vidas em Pretas importa e ela, o cara da prefeitura, que é esses nomes dos nicknames deles do Instagram. E aí eles se detestam. É um assim brigando contra o outro no trabalho, é extremamente divertido. Vai ter um momento que eles vão ficar presos em um depósito. Ai, gente, olha, eu dei boas gargalhadas. O que eu acho significativo aqui? Porque a gente vai ter muita representatividade na história, mas sem ficar algo forçado. É algo muito sutil e leve, como deve ser, sabe? Como tem que ser nos dias e que é ao nosso redor. Existe a diversidade e isso é bom trazer também para os nossos livros e para as adaptações. Aqui também a gente vai ter romance LGBTQIA+, a gente vai ter uma personagem com deficiência, a gente vai ter então esses 2 personagens gordos e o Davi vai trazer uma questão bem importante, que é a questão de procurar ajuda médica, principalmente psicólogo, para ajudar mesmo, principalmente que ele se sentia muito inseguro em determinadas áreas da vida. E é isso, gente, o que eu posso dizer é que eu me senti muito emocionada e eu dei boas gargalhadas. E quando eles descobrem quem é quem, é muito, muito bom. Cara, perfeitinho. Sabe aquele romancinho gostosinho? Bem Sessão da Tarde. Agora, as adaptações de Netflix não pode faltar no final do ano o quê? Um bom filme de Natal. E aqui eu trago Jack o Porquinho, de Natal, da quem não devemos pronunciar o nome, mas infelizmente eu tive que meio que esquecer quem era a autora ao ler esse livro. E que livro, gente! Ele é extremamente emocionante, ele traz várias reflexões sobre as coisas da vida e as coisas que nós valorizamos ou que muitas vezes esquecemos de valorizar. E aqui a ideia inicial é que teremos o Jack e ele tem um amigo, né, que é um companheiro dele há anos, que é um porquinho, e esse porquinho vai acontecer um acidente que ele vai se perder. E aí ele vai ganhar outro porquinho que é muito parecido com aquele, só que não é o porquinho inicial. E aí os dois vão embarcar numa aventura pra ir até esse mundo que fica as coisas esquecidas ou perdidas. Achei uma pegada meio Toy Story, um pouco divertidamente, sabe? Que a gente vai refletindo um pouco sobre as coisas. Enfim, eu gostei demais e eu queria tanto poder ver no Natal. Acho que ia ser uma boa adaptação. Bora pro próximo. E o próximo filme seria excelente para os amantes de livros de romance de época. E aqui eu trago a Babi e a Sete em A Promessa da Rosa. Esse livro tem tudo que um bom romance de época precisa. A gente vai dar boas gargalhadas. Teremos uma mocinha que é a Kate, que ela é simplesmente fora dos padrões da época. Ela vai se envolver com um duque, os dois vão viver uma paixão intensa, só que devido ao destino, coisas irão acontecer no dia a dia deles
que eles vão ter uma grande ruptura, vamos dizer assim. Os dois vão ficar distantes, vão interromper os relacionamentos, vai ficar anos sem se ver e quando eles se veem, aquela paixão reacende. Só que é muito mais do que uma paixão. Aqui a gente vai ter intrigas familiares, aqui a gente vai ter dramas, aqui a gente vai ter uma questão muito pesada e intensa envolvendo a nossa mocinha, como ela foi julgada pela sociedade após seu noivado rompido tão drasticamente. Todo mundo acreditou que ela não era mais uma mocinha, apesar dela ser virgem para aquela época. Então, assim, ela perdeu tudo da noite pro dia, tudo por um mal entendido. E aí a gente depois vai vendo ela reconquistar a vida e posteriormente reencontrando com esse antigo amor. Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que esse filme seria digno de um Oscar. Bora pro próximo. Agora, um bom suspense. E aqui tem envolvendo adolescentes. Seria um pouco tipo Elite, mas sem a parte hot. E sem a parte besterol das segundas temporadas. A primeira que tem uma leve investigação. Só que aqui seria muito mais interessante. Porque aqui a gente tem uma mocinha, lá pelos seus 16 anos, tá fazendo uma disciplina e ela precisa fazer um trabalho de encerramento de curso. E ela decide colocar como tema uma investigação, procedimentos que deveria ser feito para investigar um desaparecimento de uma garota que era extremamente popular na cidade e na escola em questão que ela estuda, que desapareceu e que coincidentemente o seu namorado, após esse desaparecimento, foi encontrado morto e ficou subentendido que ele havia cometido suicídio e que provavelmente ele teria tirado a vida dessa namorada. Nunca ninguém encontrou o corpo, nunca ninguém encontrou a pessoa e aí ficou como se ele realmente fosse culpado. Só que a Pipa, aqui a Peppa, ela acredita que tem algo faltando nessa história, que as coisas não se encaixam e ela decide então fazer esse manual e ao mesmo tempo encontrar o verdadeiro paradeiro dessa garota que desapareceu. O que eu posso dizer pra vocês é que ia ser um filme de suspense de adolescentes, tipo Stranger Things. Cara, ia ser muito, muito bom. E que plot! Que plot! Bora pro próximo. Não tem como negar, os livros de suspense e de terror seriam ótimas adaptações. E esse aqui de terror, com toda certeza, ia ser um filme tipo Atividade Paranormal, um filme assim bem macabro e que seria bem popular entre as pessoas. A premissa aqui seria bem instigante, a gente teria uma personagem que não temos muita confiança nela, principalmente devido ao passado. Ela foi uma ex-viciada e há quase 2 anos ela não utiliza dessas substâncias ilícitas. Ela consegue uma oportunidade para trabalhar em uma casa onde ela vai ser babá. Tem uma criança de 5 anos, Ted, que é uma criança incrível, que super se dá bem com essa babá. E ele é extremamente fofo, faz ilustrações, desenhos bem bonitinhos, bem carinha de criança, sabe? Até o ponto de que alguns desenhos começam a ficar bem macabros, bem estranhos. Inclusive, a nossa personagem acha que esses desenhos estão querendo dizer algo a mais. Como, por exemplo, um crime que aconteceu há muitos anos naquela residência. E o pior de tudo não é isso, tá? É que os desenhos desses de palitinho começam a ficar desenhos extremamente evoluídos para uma criança e ela não sabe se é uma entidade que está desenhando, como se a criança tivesse possuída, ou se é outro humano que está desenhando. Então, gente, pega a pipoca que era sucesso. Netflix, desenhos ocultos pra ontem na minha mesa. Agora, um pouco de investigação, só que um romance policial e o melhor de tudo, tá aí, ó, que seria meio de época, envolvendo o quê? A Rainha Elizabeth. Não tá em alto The Crown? Então, gente, aqui a gente teria a Georgina, que ela tá, sei lá, tá em 30ª posição a hierarquia do trono, tem que morrer 29 pessoas pra ela ser a rainha, tá entendendo? Então tá longe. Ela não tem um tostão no bolso, tá falida, não consegue encontrar um emprego porque ela é uma garota da alta sociedade. O irmão dela, que é um duque, também tá falido. E o pai, pra ajudar, ele perdeu
toda a herança da família em jogos e só sobrou o castelo. Só que não tem dinheiro pra manter o castelo. Então os dois, ó, estão mais pobres do que outra coisa. E ela decide então ir pra Inglaterra pra conquistar o quê? Alguma coisa nessa vida. Porque as opções dela é ou encontrar um marido ou um velho rico da lancha, só que não tinha lancha naquela época, pra bancar ela, ou ela vai ficar pra titia como acompanhante da rainha e cuidando de uma senhora lá, e ela não quer isso. Então ela decide ir pra lá e ela vai criar uma empresa que ninguém sabe que na verdade é ela, que é Limpeza Real. E aí, gente, a gente vai ver as peripécias da Georgina em Londres, em Paris, indo conversar com a rainha. Inclusive, a rainha vai pedir uma missão para ela, que é ela investigar o príncipe, porque a rainha acredita que ele está tendo um caso, que ele está tendo uma amante. E aí, então, a Georgina vai ter que ir nesses eventos sociais da realeza para ficar de olho no príncipe. Só que tá, tudo bem, beleza, se vida que segue. Só que um belo dia ela chega em casa e tadã, tem um homem morto na sua banheira. E aí ela vai ter que fazer uma investigação, caso contrário, o irmão, que é o Duque, tem conflitos com esse rapaz que foi morto e todo mundo acredita que ele poderia ter matado esse rapaz. Agora, bora pro próximo. Mas eu acho que eu ia dar boas gargalhadas. Ela é uma personagem, sabe aquelas bem maluquinhas? O plot, confesso pra vocês que eu já saquei, mas eu acho que esse filme tinha que ser bem essa pegada meio Scooby-Doo, sabe? Só que misturado com The Ground. É isso. Agora, o próximo filme que seria de suspense foi que esse foi frenético, foi o livro que eu li mais fluido do gênero e que quando aconteceu o plot me pegou de jeito e explodiu minha cabeça, eu fiquei tipo chocada. E eu estou falando de A Paciente Silenciosa. Eu não sei se esse livro já tem direitos comprados ou não para alguma produtora. Acredito que possa ter sido comprado no passado. No entanto, nunca ouvi se sairia do papel ou não essa adaptação. Por isso que eu coloquei aqui. E, gente, se você não leu A Paciente Silenciosa, meu querido e minha querida, tá fazendo o quê? Vai ler esse livro ao invés de assistir um filme de suspense, porque, ó, não vai estar ganhando. Aqui teremos uma personagem, a Alicia, e ela é encontrada em uma situação muito tensa e conflitante. Ela é encontrada com seu marido morto, só que detalhe, ela deu 5 tiros, ou foi 7, na cara dele. Então, além de matar o marido, ela atirou na cara dele. E aí, todo mundo sabe que ela era culpada, né? Tava ali. A prova do crime tava ali. Não precisava ser um detetive para saber que foi ela que matou o marido. Só tinha um porém. Ela perdeu a fala e desde esse acontecimento trágico, ela nunca falou o porquê fez o que fez. E ela é colocada em uma clínica de tratamento psicológicos e vai aparecer um psicólogo tentando auxiliar e ela falar. Por isso que está escrito A Paciente Silenciosa, gente. A gente começa a ler um pouco em trechos do diário, do passado da Alicia, um pouco antes do dia e vai regredindo, né? Vai progredindo até chegar o dia. E quando a gente começa a ler o que aconteceu, é um filme, gente, é muito rápido, é muito fluido e não tem como fazer uma resenha com spoilers desse livro, porque estraga toda a mágica, entendeu? Então eu só posso dizer aí que é uma coisa frenética e que quando chegar, na hora que chegar, vocês vêm aqui e comentam que filme top. Mas nunca deem spoilers desse suspense, gente, porque estraga toda a experiência, estraga toda a visão. Eu quero muito fazer releitura depois de ter descoberto o plot, pra saber se eu conseguiria identificar agora com outro olhar, sabendo o que realmente aconteceu. E é isso, bora pro último livro, que na realidade é uma HQ. E aqui eu trouxe Arlindo, essa HQ da autora Ilustra Lu, é nacional, bem coração quentinho, já que Heartstopper virou uma adaptação, senhora Netflix, olha que o tesouro é uma Heartstopper 2, ou senhora Amazon, vai lá e compra aqui os direitos e grava pra ter concorrente com Heartstoppers. Só que aqui é muito melhor, porque a gente vai ter o quê? Um nordestino gay, que é o Arlindo. E o melhor
ele tem a vida adolescente bem na época da minha adolescência, sabe? Na época da MSN, do Orkut, na época de alugar filmes em locadora, na época de ficar ouvindo o Sandy Júnior. Então, gente, acho que ia ser tipo, de volta aos 15, sabe? Que teve adaptação, que também é livro. Ia ser bem essa vibe de volta aos 30, pra mim, vendo a adolescência naquela época em si, que se passa aqui, o nosso personagem. Só que aqui é muito mais intenso, tem uma carga emocional muito mais intensa do que, por exemplo, o primeiro volume de Heartstoppers. Aqui o Arlindo, ele não pode falar pra família, ele não pode falar abertamente na cidade por ser de interior e pelo alto preconceito que ele é gay. Diferente, então, do nosso personagem lá em Heartstoppers, que ele já é assumido, né? Aqui o Arlindo, ele não consegue. E aí a gente vai ver como ele sofre calado, principalmente esse preconceito enraizado em cidades do interior, mas principalmente no próprio lar. O pai é extremamente homofóbico e isso é muito conflitante. E é muito linda a forma que a história vai desenvolvendo, que ele vai tendo coragem de se abrir, conversar com a mãe dele. Então assim, gente, mora no meu coração. Melhor quadrinho da vida. E olha, se você não conhece, tá perdendo. É lindo também, tá? Então eu acho que ia ter uma vibe muito, muito bacana, tanto quanto o Heartstopper. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Comenta aí qual foi o livro que você leu que poderia ser uma ótima adaptação pra gente fazer essa troca. E também comenta se você, por acaso, ficou interessado de ler algum desses livros que eu citei. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!